Se você é daqueles que adora ver quando Luffy e sua tripulação perdem a calma, então você tá no vídeo certo. Hoje vamos mergulhar em 15 momentos explosivos e cheios de adrenalina em que nossos personagens favoritos simplesmente não conseguiram segurar a emoção. Seja em batalhas épicas ou confrontos cheios de tensão. Sem falar dos momentos de pura fúria, One Piece está repleto de cenas que nos fazem vibrar e lembrar por que amamos tanto esse anime. Então se você curte Luffy, Zoro e a companhia de One Piece, já fortalece aí o seu haki dando like no vídeo e se inscrevendo no canal. E se prepara para descobrir o que acontece quando os heróis deixam a calma de lado. Sejam muito bem-vindos a Nerdópolis, eu sou o De Souza. E quando Luffy retorna ao arquipélago de Sabaody após 2 anos de treinamento, ele enfrenta um grupo de pacifistas. As armas humanas avançadas criadas pelo governo mundial que se parecem com o Bartolomeu Kuma. Só que dessa vez Luffy desvia facilmente dos ataques das armas do governo. O Chapéu de Palha derrota os pacifistas com um único ataque poderoso, usando seu haki do armamento, deixando todos, incluindo eu, de queixo caído. Afinal, 2 anos atrás o bando inteiro passou por um baita sufoco com esses pacifistas. Mas agora, seguindo as palavras do nosso capitão, eles são lentos demais. Imagine você nascer em uma linhagem que não precisa trabalhar. Mais que isso, você deu a sorte de ser tratado como uma divindade, que pode fazer o que quer, quando e com quem quiser. Mas o seu pai acha que isso não está certo e resolve abrir mão disso para ter uma vida comum entre os pobres. Essa é a história de Don Quixote do Flamengo, ou Mingo, se você já esteve em Dressora. É claro que isso dá errado, afinal, os dragões celestiais não são apenas temidos, mas eles são odiados pelos cidadãos comuns. E não demora muito para a família de Doflamingo ser perseguida. Eles são espancados e amarrados para queimar vivo. E isso tudo depois da sua mãe já ter falecido por fome e doença. E é nesse momento que todo o ódio e revolta de Doflamingo se misturam e viram uma determinação gigantesca, despertando assim o seu haki do conquistador. Pudding, uma das filhas de Big Mom, se torna alvo dos piratas de Barba Negra devido à sua habilidade de ler os poneglyphs. E o destaque aqui é o ex-almirante da marinha e agora aliado do Barba Negra, que demonstra sua força, a sua presença é intimidadora e seu poder é devastador. Ele simplesmente mostra que está em outro nível, acabando com a luta em segundos. Luffy e seu bando enfrentam Road Jones e seus seguidores para proteger a Ilha dos Homens-Peixe e seus habitantes. Percebendo a gravidade da situação e a necessidade de proteger seus aliados, sem falar na desvantagem numérica, Luffy decide usar seu haki do Conquistador com uma exibição impressionante de poder. Luffy libera uma onda avassaladora de haki que se espalha pelo campo de batalha, derrubando 50 mil guerreiros de uma só vez. E eu só queria deixar um adendo aqui, tá? O Luffy faz isso e o Zoro diz que é o mínimo que ele espera do capitão dele. Isso pra mim mostra o tamanho do respeito que ele tem pelo Luffy. Porra! Esse momento aqui em One Piece é um verdadeiro divisor de águas para a tripulação do Chapéu de Palha. A dor de ver seus 2 amigos lutando com tanta intensidade abala todos. Não é apenas o Go e Mary que está sendo deixado para trás, mas também um pedaço da inocência e da alegria que sempre caracterizou essa tripulação. O duelo entre Luffy e Usopp é um exemplo poderoso de como One Piece é mais do que apenas batalhas e aventuras. É uma história sobre amizade, sacrifício e difíceis decisões que precisam ser tomadas ao longo do caminho. O foco aqui não é o duelo entre eles, mas o desentendimento da tripulação e o Luffy tendo que saber lidar com isso. É como o Zoro diz, por mais que o Luffy tenha esse jeito bobalhão, ele é o capitão, e o que ele fala precisa ser seguido. Ninguém aqui é moleque pra ficar brincando de pirata. Zoro se encontra com um misterioso assassino mascarado conhecido como Kamazo. Depois iríamos descobrir que na verdade ele é Killer, o braço direito de Kid. E o destaque aqui é que depois do Zoro ser atingido, ele acaba arrancando a foice de Kamazo e usa ela para completar o seu Santorion, mostrando esse lado sádico que o personagem tem.
E morreu. Quando Kobe foi capturado pelos piratas do Barba Negra, Garp entra em ação para resgatá-lo. Ignorando o perigo e a reputação temível dos inimigos, ele se lança na batalha, enfrentando os piratas do Barba Negra com toda sua força e experiência. Sempre soubemos que ele era forte, mas finalmente descobrimos por que Sengoku o parou quando Ace morreu. Ele demonstrou quão longe ele iria para proteger aqueles que considera importantes, o que resulta em um dos melhores momentos do anime pra mim, sem dúvida nenhuma. No ápice da guerra de Marineford, quando a batalha parecia não ter fim, Shanks e a tripulação do Ruivo chegam com uma presença avassaladora. Todos, desde os piratas até os marinheiros, sentem o poder esmagador do haki do rei do Shanks. Com um simples olhar, ele intimida os mais fortes combatentes e põe fim à guerra. O impacto da sua chegada é tão grande que ninguém ousa desafiar sua autoridade. Com sua típica tranquilidade, mostra por que é um dos Yokous, encerrando o conflito e trazendo uma breve, mas muito poderosa paz ao caos. Se alguém ainda estiver disposto a lutar, pois então, venha! Nós seremos seus adversários! Enfrentar o Ruivo está fora de questão. Chega por hora. Devem fazer o que eu disser. O cara é foda, patroa. Se você conhece o Luffy, você sabe que ele não é do tipo que fica parado vendo injustiças acontecerem. Ao ver Hachan ferido e Akemi prestes a ser vendida como escravo, ele perde completamente o controle. Os seus amigos até tentam segurá-lo, lembrando ele que atacar um dragão celestial pode trazer consequências catastróficas, fazendo até mesmo o almirante da marinha descer na ilha. Porém, com uma expressão de pura fúria no rosto, Luffy marcha até São Carlos, ignorando todos os avisos e súplicas. E aí, meus amigos, acontece o que todos os fãs de One Piece estavam esperando. Cinema! Luffy solta um grito furioso e dá um soco poderoso no rosto de San Carlos, jogando ele pra longe. O som do soco ecoa pela casa de leilões. Todos os presentes ficam boquiabertos, incapazes de acreditar no que acabaram de testemunhar. Afinal, ninguém ousa levantar a mão contra um dragão celestial. Mas Luffy, com seu senso de justiça inabalável, fez exatamente isso. Esse momento é épico pelo que ele representa. Luffy não se importa com as consequências quando se trata de proteger seus amigos e lutar contra a injustiça. Ele mostrou que mesmo no mundo de One Piece, onde o poder e o status social muitas vezes determinam o destino das pessoas, ainda há espaço para aqueles que acreditam na justiça e o respeito pelos outros. Na ilha de Sabaody, onde a nova e a pior geração de piratas acaba se encontrando e batendo de frente com as forças da marinha. Em meio ao caos, somos apresentados a Kizaru, um dos 3 almirantes da marinha que chega com os pés na porta, nos mostrando o que um almirante da frota pode fazer. Apu até usa seus ataques baseados em música, pegando Kizaru de surpresa por um momento e causando o que parece ser um dano letal. No entanto, a habilidade de Kizaru de se reconstruir a partir de partículas de luz mostra o quão formidável ele é. Ele derrota piratas incrivelmente fortes, mostrando a diferença de poder entre a nova geração e a elite da marinha. Durante o confronto em Amazon Lily, temos Hancock tendo que lidar com a marinha e com o mais novo imperador do mar, Marshal de Tate. Utilizando suas 2 frutas do diabo, rapidamente ele domina o combate. E quando tudo parece perdido, Silvers Rayleigh, o lendário ex-braço direito do Rei dos Piratas, faz uma entrada sensacional. Rayleigh, apesar da sua idade, demonstra por que é uma lenda viva, usando seu haki do rei para neutralizar a ameaça de Barba Negra, que, reconhecendo a seriedade da situação e a força formidável do Rei das Trevas, opta por recuar. 名号レイリー遅くなってすまないハンコックおい私はお前が A Ope no Mi do LoL é uma das frutas mais fortes de toda a série de One Piece. Porém, Marshal de Tate talvez seja uma das pessoas que mais conhece sobre a Akuma no Mi no anime. E quando LoL enfrenta o Imperador, vemos uma das melhores lutas do anime. A batalha é intensa e mostra as habilidades únicas de cada personagem. LoL usa suas habilidades para manipular espaço e criar zonas de efeito, enquanto Barba Negra utiliza o poder das trevas e o terremoto para criar devastação. O combate revela o quão forte Tate é e destaca a ameaça que o Barba Negra representa no mundo de One Piece.
Tudo estava indo mais ou menos sob controle na Guerra de Marineford. O Barba Branca até então só estava segurando a onda, usando sua força absurda só para abrir caminho até o Ace. Até que a Akainu teve a brilhante ideia de atacar o filho do Imperador. Foi aí que as coisas começaram a desandar para a Marinha. Barba Branca, que todo mundo conhecia como um estrategista paciente e um líder calmo, simplesmente largou tudo e partiu para cima do Akainu com uma fúria sem controle. Cada golpe do Barba Branca causava terremotos e tsunamis. E mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Akainu percebe que tinha cutucado a fera errada. Barba Branca estava a 1000 por hora e não tinha mais nada a perder. Tudo que Akainu conseguia era tentar sobreviver à fúria incontrolável que vinha em sua direção. Os golpes de Barba Branca eram tão devastadores que parecia que o próprio planeta estava em perigo. Era disso que eu estava falando. Depois de derrotar um dos imperadores, Kid está com sua confiança nas nuvens e decide atacar com tudo os piratas do Ruivo. A luta rapidamente demonstra a superioridade de Shanks. Ele consegue neutralizar as ações de Kid com facilidade, provando seu status e força de maneira muito convincente. A diferença de poder e habilidade entre os dois é evidente, com Shanks mantendo sua postura tranquila e controlada. A derrota de Kid é um forte lembrete da diferença de poder entre os piratas do Ruivo e os aspirantes a imperadores. A cena reforça a reputação de Shanks como um dos piratas mais poderosos e respeitados desse mundo. Quando Luffy se depara com os bainhas de Oden derrotados e depois do pedido de Kinemon para que o Chapéu de Palha carregasse o peso de Wano nos ombros, nós vemos Luffy utilizando seu haki aprimorado. Ele ataca Kaido com uma força impressionante, concentrando todo o seu poder em um único soco. O ataque de Luffy consegue machucar o líder dos Piratas Fera, uma façanha que poucos conseguiram até então. E aí galera, qual desses momentos mais te marcou? Tem algum outro que ficou de fora dessa lista e merece destaque? Deixa aqui nos comentários, compartilha sua opinião com a gente. E antes de se despedir, não esquece de fortalecer o seu haki do engajamento, dando like e se inscrevendo no canal. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre esse universo incrível de One Piece.